para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou aqui mais uma vez com vocês, fazendo parte deste incrível projeto. E que projeto é esse? Vamos lá, vocês sabem muito bem que projeto é. Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Estamos aqui tentando nos aproximar um pouco mais, mesmo com toda essa distância por conta da pandemia. Mas aqui nós estamos, é que eu estou agora pedindo licença para entrar na sua casa. E qual é o conteúdo que nós trabalhamos? O que a gente trabalha aqui todas as quintas-feiras, né? Olha só. A gente trabalha com um componente curricular, com a matéria, com a disciplina de língua portuguesa, e nós trabalhamos especificamente os descritores do SAEB. A nossa aula hoje é a aula de número 4 e é continuação do descritor número 4, que nós começamos na semana passada, tá bom? Mas antes da gente continuar, da gente falar sobre o descritor número 4, qual é o momento que nós temos? É o nosso momento da leitura, a hora da leitura. E eu trouxe para vocês, novamente, o livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. Ele tem várias historinhas. E a historinha que eu trouxe hoje para vocês é a historinha do piano misterioso. Olha só. Quando o relógio da sala dá as 12 badaladas e todo mundo da casa já foi para o quarto dormir, às vezes, Deus sabe como, começa a vir pelo ar um ruído misterioso. Parece impossível que alguém está na sala, ou pior, que o piano está tocando sozinho. Fui perguntar para o seu Júlio. Ele disse que é um fantasma. Fui falar com a Geralda. Ela só disse cruz credo. O vovô não fala nada. Acende só o cachimbo. O tio Nená, que é tantã, me contou emocionado que o piano sempre toca, de saudade da vovó. Eu, para falar a verdade, prefiro ir para a cama cedo. A música é bem bonita, mas só que eu morro de medo. Qual é o objetivo da nossa leitura que a gente sempre faz? É estimular o gosto pela leitura. Neste mês de abril nós tivemos o Dia Nacional do Livro Infantil, e é o livro infantil que nos faz mergulhar neste mundo maravilhoso que é a leitura. Mas não só o livro infantil. Qualquer leitura que você pegar, uma frase, um rótulo, um jornal, uma revista, o que a gente precisa é exercitar a nossa leitura. Afinal de contas, nós já somos alunos do 5º ano e essa é uma habilidade que a gente vai precisar sempre aperfeiçoar. Vamos então à nossa aula de hoje? Vamos lá então. Nós, antes de iniciarmos, de darmos continuidade, eu sempre retomo com vocês o objetivo dessas aulas aqui. Nós estamos trabalhando os descritores do SAEB. E o que é o SAEB? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil. É uma espécie de avaliação que serve para verificar como está a educação no Brasil. Quem faz essa avaliação? Os alunos das escolas públicas e também das escolas particulares. E quem são esses alunos? Quais são as turmas? Turma do 2º ano, do 5º ano, que são vocês, os alunos do 9º ano, dos anos finais, do ensino médio, e os alunos da 3ª série do ensino médio, tá certo? Então, as avaliações são sempre de português e matemática para vocês. E só que a gente não vai trabalhar todos os conteúdos. As habilidades que vão ser cobradas para vocês nessa avaliação são habilidades que elas vêm sendo desenvolvidas desde o 1º ano para cá. Então não é apenas o conteúdo que você está vendo neste ano no 5º ano. É o que você já aprendeu no 1º, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º ano, tá certo?
E esses conteúdos, eles estão todos em uma matriz de referência, porque também não se pega todo o conteúdo de português e matemática, né? No caso de português, o que é avaliado é a questão da leitura. Então, a gente tem essa matriz de referência com esses conteúdos específicos, né, dentro do que já foi trabalhado com vocês desde o primeiro ano. E nós temos o que nós chamamos de descritores, que são as habilidades que você precisa já ter desenvolvida para fazer essa avaliação, tá certo? Então, por isso que a tia Fernanda sempre vai falar numa história de D. Que D é esse? É o D do descritor. Então, vamos lá. O que foi que nós já estudamos aqui? Nós estamos no primeiro tópico, considerando essa matriz de referência do quinto ano, nós estamos trabalhando o tópico procedimentos de leitura. Gente, para a gente ler, eu não vou simplesmente chegar aqui e dizer assim, o piano misterioso, tal. Existe todo um procedimento para essa leitura. E ler não é só a gente decodificar, só dizer o que está ali pronto. Ler também, essa questão da alfabetização, do letramento, isso tudo perpassa por uma interpretação do que eu estou lendo. Não é só dizer o que está ali, não é só decodificar, eu preciso compreender o que tem ali. Então, são procedimentos de leitura. E que procedimentos são esses? É a interpretação do texto. Você precisa entender o que você está lendo. Então, nós já estudamos o descritor número 1, que é localizar informação explícita em um texto, né? Nós já trabalhamos isso em 2 aulas, as nossas 2 primeiras aulas foi exatamente sobre isso. É quando você vê um texto e você precisa localizar alguma informação que está escrita ali, explícita, tá bem na tua cara, tá certo? E nós começamos na semana passada a estudar o descritor número 4. E o que é esse descritor número 4? É localizar informações implícitas em um texto. Lá no primeiro descritor, as informações estão assim bem na tua cara. Já nesse outro descritor, no descritor número 4, as informações você vai precisar submergir, né? Vai precisar mergulhar um pouco mais no texto para você compreender. Então, olha só, o que foi que nós vimos na semana passada? Que trabalhamos o quê? As informações explícitas. O que é informação explícita? É o que está de fato escrito no texto, está bem ali à sua frente. E as informações implícitas? É o que é sugerido por algumas expressões ou pelo contexto do texto. Você vai precisar compreender toda aquela contextualização ali para você saber o que está implícito naquele texto. Pronto, então, que informações implícitas são essas? Vamos relembrar um pouquinho da semana passada, que hoje nós temos alguns pontos a mais. Informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas elas podem ser subentendidas. É perceber além do que foi dito, é perceber além do que está escrito, é aquela história. Lê o que está nas entrelinhas. Entrelinhas, né? Entre as linhas ali do texto, eu preciso perceber o que o autor está querendo dizer. São indiretas, insinuações. Às vezes você joga uma indireta para a pessoa, para você não falar diretamente aquilo. Você joga uma indireta, você faz uma insinuação, tal. Então, as informações implícitas, elas vão exatamente nesse sentido. As piadas, por exemplo, são gêneros textuais com muitas informações implícitas, né? Você precisa perceber o que aquela pessoa quis dizer com aquela piada, porque nem toda vez está muito claro ali à sua frente. O que nós temos mais aqui? Hoje, o que nós vamos ver é sobre essas informações implícitas. Elas podem estar de 2 formas no texto. Isso aqui é uma parte nova sobre o descritor número 4, que a gente não trabalhou semana passada. Essas informações implícitas, elas podem ser pressupostas ou elas podem ser subentendidas, né? E qual é a diferença de uma informação implícita pressuposta e uma subentendida? É isso que nós vamos aprender um pouquinho agora. Informações implícitas que nós dizemos que são a gente fala que são os pressupostos. O que é um pressuposto? É você supor antes, né? Como assim? Vamos lá.
são ideias não explícitas, mas há pistas linguísticas no texto que levam à sua compreensão. Então, essa ideia pressuposta, ela não está ali escrita no texto, mas tem uma pista linguística, ou seja, tem uma palavra no texto, tem uma expressão no texto que me faz pressupor que antes existia alguma coisa ali, vamos dizer assim. Olha só, o sentido ele decorre da lógica apresentada por algumas palavras ou expressões que tem lá no texto, que estão contidas no texto. São aquelas leituras garantidas. Eu vejo aquela frase, eu vejo aquele texto e eu já sei que algo já aconteceu ali e tudo mais. Vamos a um exemplo para ficar um pouco mais claro para a gente. Em Rosário continua chovendo. Em Rosário continua chovendo. Gente, o que está posto aqui pra gente? Qual é a informação posta aqui? Que em Rosário chove, não é? Pronto, vamos ver aqui, ó. O que está posto pra gente? Chove em Rosário. Qual é o pressuposto que eu tenho? Se em Rosário continua chovendo, é porque antes estava chovendo. Olha só. Pressuposto, chovia em Rosário. Tem chovido em Rosário. Então, se eu só te dissesse assim, está chovendo em Rosário, é o que está acontecendo agora. Mas olha o que eu disse. Em Rosário continua chovendo. Quer dizer, se continua, é a ideia de um prolongamento. É o prolongamento de uma ação. É algo que continuou, né, a acontecer. Quer dizer, que antes ele já acontecia. Então, aqui é uma ideia pressuposta. Antes estava chovendo em Rosário. Outro exemplo. Esta semana apareceu mais um buraco na rua, né? Então, esta semana apareceu mais um buraco na rua. O que está posto pra gente aqui? O posto é a existência de buraco na rua. Tia, mas o que é esse posto? Posto é o que está ali de fato, o que foi colocado, a ideia que foi colocada pra gente. É que existe o buraco na rua. Só que qual é o pressuposto? Ó, esta semana apareceu mais um buraco na rua. Então, já existiam outros buracos na rua, né? Então, agora só apareceu mais um buraco. Mas buraco naquela determinada rua já existia, ok? Vamos, então, avançando um pouquinho. E agora a gente vai conseguir compreender o que são os subentendidos em uma informação implícita. Olha só, a gente já viu o que é o pressuposto. E agora, o que são os subentendidos? Gente, vamos partir da compreensão da própria palavrinha aqui. Subentendido é algo que pode ser entendido a partir daquilo que foi apresentado, ok? Olha só, são insinuações que não estão marcadas no texto. Lá no pressuposto tem uma palavrinha que me dá a entender que aquilo já aconteceu ou vinha acontecendo, como eu até grifei para vocês. Aqui nós não temos isso, não tem nenhuma marca linguística. O autor dá a entender, mas ele não garante explicitamente. Aí vai da sua compreensão. Precisamos entender o contexto, o ler nas entrelinhas. Se as informações implícitas você já precisa ler as entrelinhas, aqui no subentendido mais ainda. O subentendido é de responsabilidade do leitor, é minha responsabilidade como leitora. Por isso é preciso atenção às possibilidades contextualizadas. Então, o autor, ele pode tanto querer dizer aquilo que você entendeu, como ele não quis necessariamente dizer aquilo. Aí vai ficar de acordo com a sua compreensão. São leituras possíveis, né? Possivelmente aquela pessoa quis dizer isso ou aquilo outro. Vamos lá os exemplos para a gente compreender? Você tem relógio? Quando a pessoa me faz uma pergunta dessa, existem várias possibilidades do que de fato ela queira saber. A primeira que vem logo à minha cabeça ela quer saber as horas, né? Ela quer que eu diga para ela as horas. Não era mais fácil ela perguntar que horas são? Não, ela preferiu perguntar se você tinha o relógio. Então,
quando uma pessoa faz uma pergunta dessa para você, você tem relógio, a gente já vem logo com aquela ideia de que a pessoa quer que você responda que horas são. Aí você vai me dizer, como praticamente um pré-adolescente que você já está ficando, você vai dizer, eu vi que não era mais fácil ela perguntar que horas são, não. Gente, era, né? Mas ela quis perguntar se tu tinha um relógio, gente. Então, não vamos complicar a situação. Outra frase senhora, sua sacola está pesada? Quando uma pessoa te faz uma pergunta dessa, a gente está ali no mercado passando, vê uma senhora precisando de ajuda, né? A gente pergunta, sua sacola está pesada? Por que a gente pergunta isso? Alguém pergunta isso? Porque possivelmente aquela pessoa ali que perguntou, ela está querendo oferecer ajuda. Aí você vem e me diz, mas professora, não era mais fácil a pessoa perguntar se ela quer ajuda? Era, meu amor, mas ela não perguntou assim. Ela só perguntou se a sacola estava pesada. Então, vai dar compreensão que você vai ter em relação a essa frase. Vamos lá então para a gente sistematizar o que nós vimos aqui. Então, informações implícitas, elas podem ser de forma, como nós dizemos assim, pressupostos ou subentendidos. Os pressupostos, eles não estão escritos na frase, mas podem ser entendidos por causa de uma palavra ou expressão contida naquela sentença. Tem uma marca textual, tem uma palavra ou uma expressão que te dá a entender que tem ali um pressuposto. Já no subentendido, o que é que nós temos? Sempre envolve um julgamento, um juízo de valor e por vezes pode levar à distorção da verdade. Aí aqui eu tenho marca textual, já no subentendido eu tenho algo que é contextual, vai depender da contextualização de toda a situação ali. Vamos então fazer algumas atividades para a gente colocar em prática isso, para a gente ver se é bacana, se é mais fácil fazer assim. Vamos lá. As nossas atividades. Pronto. Observe a tirinha. Observe a tirinha abaixo. Qual a informação implícita? O rapaz chega para a moça e fala: Fogaça quer ser prefeito de novo. Mas ele já foi prefeito antes? Então aqui eu tenho tanto informação implícita pressuposta como informação implícita subentendida. Qual é a pressuposta e qual é a subentendida? Vamos lá. Fogaça quer ser prefeito de novo. Se ele quer ser prefeito de novo, é porque ele o quê? Ele já foi prefeito. Então aqui eu tenho uma informação que está pressuposta. Olha só, pressuposto. O Fogaça ele já foi prefeito antes. E qual é a informação que eu tenho aqui que é a subentendida? A gente vai partir da segunda fala, que diz assim: mas ele já foi prefeito antes? Será que ela não sabia que ele já foi prefeito antes? Aqui pode conter ou não uma ironia, vai depender da forma como você vai fazer essa leitura. Mas aqui com toda certeza ela está falando com ironia. Olha só, o subentendido está no fato do referido prefeito ter sido tão ausente em seu governo anterior que parecia ser a sua primeira candidatura agora. É como se ele nunca tivesse sido prefeito. É como se ele não tivesse feito assim nada de tão bacana. Então olha só, a crítica está na sua péssima atuação como prefeito. É como se ele não tivesse feito nada representativo e importante para a cidade. Por isso ela perguntou, e por acaso ele já foi prefeito antes? Né? Então essa informação ela não tem uma marca textual aqui, não tem nada que me sinalize isso, mas a gente consegue perceber através das entrelinhas de fato. Vamos lá, nossa segunda questão, e aqui eu tenho um cartaz para você observar, olha só. Observe o cartaz abaixo. Esteja de bem com o meio ambiente, ele merece. E eu tenho uma imagem, nessa imagem eu tenho um tronco, que aparentemente é como se ele estivesse dando mãos, né, para uma pessoa. Aqui eu tenho o braço, né, de uma pessoa, o antebraço dela, e tenho aqui a mãozinha dela. Essa imagem foi retirada da revista Recreio de 2004.
qual é a questão aqui? O que a gente vai precisar localizar aqui? A harmonia com o meio ambiente é demonstrada pela publicidade de que forma? Através de quê? Pelo cuidado com a árvore. A gente consegue perceber aqui algum cuidado com a árvore? Até tem um cuidado com a árvore, né? Mas não é bem essa situação. Olha só, harmonia com o meio ambiente. Quem que precisa ter essa harmonia com o meio ambiente? O ser humano, a pessoa, né? Então, olha só, letra B, aperto de mão. Será que essa harmonia está simbolizada pelo aperto de mão? Letra C, é pelo cultivo das plantas. Você consegue perceber alguma planta aqui sendo cultivada? E letra D, amizade com os animais. Essa aqui é a primeira que a gente descarta, né? Não tem nenhum animal aqui, só tem aqui o braço de um ser humano, né? Olha só, qual seria a alternativa correta? A harmonia que a gente precisa ter com a natureza está simbolizada pelo aperto de mão, exatamente. Então essa harmonia que o ser humano precisa ter com a natureza está simbolizada bem aqui, ó, no aperto de mão, ok? Então, para quem acertou aí, você o quê? Arrasou! Vamos à nossa terceira questão. Leia o texto abaixo. Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido. Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico num espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, ele cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Então, esse texto ele está no livro Recordes dos Animais, Fatos e Curiosidades, que é de 2009. Então, pegando lá o D1 que nós já estudamos, uma informação explícita desse texto. Qual é o título do texto? Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido, ok? Então, essa é uma das informações explícitas. Mas o que eu quero de fato aqui? De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Eu já sei que ele é um passarinho prevenido, porque lá no título dele, ele fala sobre isso. Fala que ele é prevenido. Mas só que ele não explicita o porquê que ele é prevenido. Aí agora é que a gente vai ler as entrelinhas. Vamos então às alternativas? Primeira alternativa, letra A, andar sobre arames farpados. Esse passarinho andar sobre arames farpados faz ele ser prevenido? Não, né, gente? Não. Letra B, capturar apenas os insetos. Ele capturar apenas os insetos faz com que ele seja prevenido de alguma forma? Não. Letra C, espetar os insetos com o bico. Isso faz ele ser prevenido de alguma coisa? Não, essa é a forma que ele tem de capturar, né? E letra D, guardar alimentos para depois. Guardar alimentos para depois faz com que o passarinho seja prevenido? Sim, faz. Agora, onde está essa informação? Vamos lá. Segundo parágrafo. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, ele cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Então, é exatamente isso. Ele guardar os alimentos, guardar os insetos que ele espeta ali, para ele comer depois, faz com que ele seja prevenido. Em um caso de repente não aparecer nenhum inseto para ele comer, ele vai passar fome? Vai nada. Ele já tem a despensa dele, né? Então, é exatamente a letra D que está correta. Parabéns aí para quem acertou. Quem não acertou não tem problema não. A gente vai acertar as próximas. Vamos então lá. Quarta atividade, quarta questão. Leia o texto abaixo. Aqui eu tenho o bilhete de passagem de ônibus, né? Terminal rodoviário ali, a pessoa vai viajar de um lugar, vai viajar de Belo Horizonte para São Paulo. Então aqui eu tenho diversas informações desse bilhete, né? O terminal rodoviário, o número dessa passagem, ela está saindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para São Paulo.
Aqui tem a data da viagem, 22 de maio de 1999. Quem vendeu essa passagem foi o José Sintra. A poltrona que a pessoa vai sentar é a 22. O preço foi R$ 96,70. O horário que vai iniciar a viagem vai ser às 23h30. E aqui algumas outras informações. Vamos lá então à questão de fato. O passageiro vai iniciar a viagem à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã. No bilhete, você consegue perceber alguma dessas expressões aqui? Não, não tem. Nem manhã, nem tarde, nem noite, nem madrugada. Mas lá tem o quê? O que que pode me indicar se é manhã, tarde ou noite ou de madrugada? O horário. Eu preciso verificar o horário. Então, qual é o horário que ele vai iniciar a viagem? Vai iniciar às 23h30. 23h30. É manhã? É manhã? Não. É tarde? Também não. É madrugada? Ainda não. Logo, logo vai ser madrugada, mas ainda não é madrugada. Então, qual é a resposta certa? O passageiro, ele vai iniciar a viagem à noite. Como é que eu sei isso? Olhando o horário. Não tem a palavra noite lá, mas tem o horário e eu já posso deduzir que é à noite. Beleza? Acertaram aí? Tenho certeza que sim. Vamos lá então para a nossa última questão de hoje. Olha só. Leia o texto abaixo. A escola onde Márcio estuda realizou uma gincana. Dentre outras tarefas, destacou-se uma tarefa de arrecadar alimentos não perecíveis para doação em orfanatos. O gráfico abaixo registra o resultado da arrecadação em quilos por equipe. Então, eram 4 equipes e cada equipe arrecadou uma determinada quantidade de alimentos. Vamos, então, verificar o gráfico? Então, eu tenho aqui de 0 até 300 quilos de alimentos. A equipe azul, ela obteve o equivalente a 150 quilos. A equipe verde obteve o equivalente a 200 quilos. A equipe amarela, ela obteve o equivalente a 100 quilos. E a equipe vermelha, ela obteve o equivalente a 300 quilos. Uma informação explícita aqui. Quantas equipes participaram da gincana? 4. Quais foram? Azul, verde, amarelo e vermelho. Mas qual é a informação que nós queremos? Prestem bastante atenção. Com base nos dados do gráfico acima, classifique do primeiro ao 4º colocado as equipes participantes. Marque a resposta correta. Então, do primeiro lugar até o 4º lugar. Nesse caso aqui, é da ordem do maior para o menor. Quem fez maior pontuação, quem conseguiu arrecadar mais alimentos para o menor. De cara, a gente já percebe quem foi que conseguiu arrecadar mais alimentos? A equipe vermelha. Depois da equipe vermelha, qual foi? A equipe verde com 200. Depois, qual foi a equipe? A equipe azul com 100. E qual a equipe que ficou em 4º lugar, que arrecadou menos alimentos? A equipe amarela, né? Com apenas 100. A azul foi 150. Então, qual seria a resposta correta considerando essa ordem? Do maior para o menor. Vermelho. Cadê vermelho? Pode ser C ou D. O segundo lugar foi o verde. Verde. Terceiro lugar o azul. E o 4º lugar o amarelo. Então, a resposta correta qual é? É a letrinha C. Exatamente a letra C. Do maior para o menor, a equipe vermelha, a equipe verde, a equipe azul e a equipe amarela. Então, aquilo que eu te explicou para vocês, do que são pressupostos e o que são subentendidos, a gente conseguiu verificar nessas questões que eu passei para vocês. Esses 2 descritores que nós trabalhamos durante essas 4 aulas, lembrem-se, foram as 2 primeiras aulas. Nós trabalhamos o descritor número 1, onde nós identificamos, localizamos as informações explícitas em um texto, e o descritor número 4, onde nós localizamos as informações implícitas em um texto. E aqui que teve uma subdivisão, né? Onde elas podiam ser pressupostos ou subentendidos, que foi o que nós vimos agora há pouco.
Tudo isso, meus amores, informação explícita, informação implícita, é interpretação textual. Então, esses dois descritores foram os iniciais, por quê? Porque durante todo o processo, durante todo esse ano, as atividades que a tia Fernanda passar e as atividades que todos os professores aqui na TV passarem para vocês e o professor da sua escola, da sua sala passar para você, todas elas têm o quê? Interpretação textual. O seu livro de matemática, o seu livro de português, ciências, história, geografia. E o livro de arte também, todos têm interpretação textual. Você vai precisar identificar o que é informação explícita e o que é informação implícita. E a tia Fernanda, nesses dias, já deu para vocês algumas dicas de como identificar esse tipo de informação, tá certo? Nós vamos agora fazer o quê? Exercitar. A partir de todas as atividades que os professores forem passando para vocês, você vai exercitando, porque eu não quero aqui apenas crianças decodificando, criança lendo. Ai, tô lendo, tia, mas tu tá entendendo que tu tá lendo, bonito? Então, a gente tem que ler e compreender muito bem o que a gente está lendo. Meus amores, agradeço a atenção de todos vocês. Foram aulas maravilhosas. Gosto muito de saber que vocês estão gostando. Muitos me dão um feedback. Mando um abraço aí maravilhoso para minha turminha linda do 5º ano. Na próxima aula eu volto com vocês aqui. E aí a gente já vai estudar outros descritores. Um grande abraço a todos vocês e até lá!